minutos. A ideia é trazer pepitas preciosas de mensagem direto ao ponto para vocês aprenderem sobre diversos assuntos. Então gostaria de chamar aqui o Daniel para nos começar a falando sobre Do The Work. Deus abençoe, meu irmão. Valeu, Vini. Boa tarde, senhores e senhoras. Vamos direto ao nosso assunto. Reclame menos, faça mais, do the work, ou trabalhe mais. Qual que é o ponto aqui? Provérbios 24, versículo 30 e 31. Eu vou ler aqui os dois versículos, é da versão NVT. Passei pelo campo do preguiçoso, diz o sábio, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. E olha só, tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Qual que é o ponto aqui? A reflexão é que o preguiçoso, por não sair para trabalhar, a casa dele está uma droga, o campo dele está uma tragédia. Na linguagem do sábio de Provérbios, ele resume a consequência da preguiça da seguinte maneira: tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Uma reflexão, queridos. Naquela cultura, claro que todo mundo trabalhava com campo. Todo mundo tinha a necessidade ali, se você for comer amanhã, você tem que plantar hoje. Então, todo mundo sabia a importância de uma fazenda, você ter ali, pelo menos, o seu jardim pessoal da sua família. E esse preguiçoso, ou ele tinha comprado, ou ele herdou, ou ele recebeu de outra pessoa, mas ele tinha terreno. E estava demarcado por um muro de pedras. Um muro de pedras, naquela cultura, não era só uma coisa bonita para sair nas fotos do Instagram. O muro de pedras ali servia como proteção. Manter o que é perigoso lá fora, para que eu e a minha família estejamos seguros aqui dentro. Manter o que vai danificar o meu jardim, a minha fazenda lá fora, para que aqui o campo, o terreno possa dar bons frutos. E aí o sábio vai olhar para esse campo e vai dizer assim: está cheio de espinho e ervas danosas. Ou seja, o preguiçoso é que plantou os espinhos? Não. Espinho, lembrando Gênesis, é aquilo que Deus falou assim: olha, o mundo vai estar caído por causa do pecado. E vai aparecer espinhos. Você não precisa nem plantar. Eles que vão aparecer. Você que vai ter que fazer o trabalho diário, constante. Aqui é a palavra-chave. E aqui o meu ponto. Manutenção. Você vai ter que manter aquele campo. Você vai ter que manter aquela parede, aquele muro de pedras. Porque senão, com o passar de tempo, ela sozinho se perde. Ela sozinho vai no caminho da desordem. E nós sabemos como é isso. Aquilo que você deixa sozinho, parado, além de acumular ali pó, ela também perde o seu valor. Qualquer coisa. Deixado largado por o tempo suficiente, ela perde o seu valor. Com isso, com o preguiçoso, aprendemos qual lição? Que é preciso para trabalhar mesmo, sair e conseguir o melhor emprego, ser um CEO. Não. Já basta cuidar bem do que é seu. Arrumar o seu quarto seria um ponto que alguém poderia destacar. Mas aqui o nosso tema é trabalho. Muito do nosso trabalho e muito do seu trabalho na sua vida não será em criar novas coisas, mas manter as coisas que você já tem. A manutenção suga a nossa vida. Ter filhos dá trabalho por quê? Porque dá trabalho ter alguém alegre que traz alegria na sua vida. Isso em si não dá trabalho. Ter filhos dá trabalho porque requer cuidado, requer essa manutenção no sentido de manter aquele ser vivo e protegido e aprendendo. Suga a nossa vida. Ser casado traz consigo também responsabilidades de manutenção. Relacionamentos interpessoais na igreja, na escola, no trabalho. Requer manutenção. Se largado a si mesmo, tende a ir para a desordem. Requer um esforço nosso para manter, para tirar as ervas daninhas,
para arrumar novamente um muro de pedras para proteger aquilo que Deus tem colocado em nossa vida. O tema, então, é reclame menos, trabalhe mais. Não porque precisamos virar workaholic que trabalha até as altas horas da noite. O chamado não é idolatrar o trabalho. O chamado do homem sábio de Provérbios é trabalhar naquilo que Deus nos deu. A pessoa, o casal, ou talvez a mãe ou a avó, a pessoa que te criou, ela já investiu tanto trabalho na sua vida, muito mais do que você imagina. E a nossa sociedade, ela aplaude quem cria grandes histórias, os influencers do momento, o cara que aparece, a pessoa que faz acontecer. E se você tem o dom de fazer acontecer, use esse dom para a glória de Deus. Não estou falando contra isso, mas o ponto é que as nossas vidas não se resumem nisso. Muito do nosso trabalho é manutenção. Eu vi um podcast no qual o Elon Musk, ele comenta sobre a tecnologia. Elon Musk é o homem de ferro da atualidade. O cara tem tanto dinheiro, se ele gastar tantos bilhões por semana, não acaba todo o dinheiro que ele tem. Sabe, o cara está o oposto da nossa crise. A nossa crise eu estou limitado no meu dinheiro. Ele está no oposto. Ele não tem limite para o dinheiro dele. E ele vai comentar sobre a tecnologia, ele vai falar, caras, nesse podcast, ele diz, as pessoas foram até a Lua e depois mandaram um robô lá para Marte, e as pessoas chegam a uma conclusão de que a tecnologia, ela simplesmente evolui sozinho. Antes o computador era do tamanho desse palco, ficava Isso antigamente, antes de vocês nascerem. Mas o computador ficava numa sala toda, fazia um baita barulho só para imprimir no papel 1 mais 1 é igual a 2. Agora cabe no nosso bolso. Isso não simplesmente evoluiu. O Elon Musk vai destacar isso. Ele vai falar, para que a tecnologia melhore, é preciso um investimento profundo, intenso, muita gente gastando muitas horas e muitos reais para evoluir só um pouquinho da tecnologia que a próxima geração vai pegar e evoluir só um pouquinho mais. E aí ele vai comentar o seguinte, se você ignorar a tecnologia, ela não evolui, ela desanda, ela se perde. O mesmo princípio está sendo destacado aqui nesse provérbio. Um muro de pedras deixado sozinho não se edifica. Ela precisa esforço nosso. E isso me leva para o meu segundo ponto e último. Trabalho, o primeiro ponto é, trabalho é o trabalho de manutenção. Muito do nosso trabalho é o trabalho de manutenção, então faça bem. Mas o segundo ponto é que trabalho não é invenção do diabo, apesar do seu patrão possivelmente ser o diabo. O ponto é, a gente tem na sociedade essa ideia de que segunda-feira é o pior dia da semana. Volta ao trabalho, volta aos seus estudos. É cansativo trabalhar. Consequência da queda. Mas se você voltar lá em Gênesis, quando Deus dá a Adão e Eva, quando ele dá a casal, aquele lindo jardim, e ele diz a Adão, o seu papel é cuidar, manutenção, cuidar, gerenciar, organizar isso aqui. Era antes da queda. O trabalho, o suor, era para ser algo prazeroso, algo que fazemos refletindo o Deus que nos criou, que também trabalhou e descansou um dia. Trabalhou 6 dias e descansou um dia. E nós deveríamos ter prazer em refletir isso. Mas claro que a dieta de Adão e Eva foi para outra direção, comeram do fruto proibido e agora lidamos com as consequências do pecado e um mundo caído. Qual o ponto aqui? Voltando à origem, Gênesis 1 e 2, trabalho não é invenção do diabo. Descanso também não. Descanso é invenção divina. Deus inventou o descanso. E eu não vou me prolongar nisso, porque os senhores Felipe Fontes e Heber Campos trataram muito bem esse assunto. O descanso, o princípio de você descansar um dia ao longo da semana, o princípio de você descansar diariamente é um princípio divino.
Deus não nos chama para ser workaholics, para conseguir fazer tudo. Mas diz o preguiçoso, eu não quero fazer nem o que Deus tem colocado no meu caminho. Jovens, pensando na sua vida, pensando na carreira que possivelmente você tem pela sua frente, pelos relacionamentos que talvez você ainda vai ter, pelos filhos, talvez, se Deus te der essa bênção, você ainda vai ter, pensando nos pais idosos que vocês ainda vão ter que cuidar, vai sobrar para nós. Pensando nas pessoas que Deus colocou na sua vida, nas responsabilidades que Deus colocou na sua vida. A minha palavra nesta tarde é: não fuja da responsabilidade. A manutenção faz parte do trabalho. E trabalho faz parte do plano de Deus. Você como criação divina, criação de Deus, e você como filho de Deus, devia abraçar esse desafio de manter o muro das pedras em ordem e tirar as ervas daninhas do campo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Muito bem, menos os 16 minutos, ótimo. Antes da gente seguir com a próxima mensagem, você viu um QR Code ali. Se você tem alguma dúvida, quer perguntar para o Daniel, eu realmente tenho que trabalhar, Daniel? Não posso ficar de boa em casa, assistindo Netflix o dia inteiro? Você pode fazer uma pergunta lá, porque nós temos uma mesa redonda depois das 5 mensagens. É isso aí. E agora eu gostaria de chamar meu amigo Marcílio para vir aqui para dar uma mensagem para vocês. É isso aí, pessoal. Nós vamos falar hoje, então, a partir do meu talk, sobre como usar o louvor, como usar hino na luta contra o pecado. E eu sei que muitos de vocês talvez tenham a minha idade ou pouco menos da minha idade e devem conhecer o famoso bruxo Harry Potter. Vocês conhecem, né? Com certeza, vocês gostam de Harry Potter. E Harry Potter, para quem não conhece, é um bruxo que tem seus amigos e ele vai lutar com o Senhor das Trevas, que a gente não pode falar o nome dele. E os seus amigos, em um certo momento, no penúltimo filme dessa grande saga, uma das cenas mais tristes e emocionantes é quando uma das amigas do Harry Potter, a Hermione, ela está não diante dos seus pais, mas atrás dos seus pais. E porque ela irá participar de uma grande luta e talvez ela morresse e os seus pais não haveriam mais, ela vai aplicar um feitiço nos seus pais. Um feitiço muito importante para ela, mas que a consequência desse feitiço não terá mais como retornar. E o desejo dela como bruxa é que os seus pais se esqueçam dela. E nessa cena, que é no começo do filme, ela está de costas, os pais lá vendo, nossa, olha a Austrália, que linda, vamos para lá. E ela de repente faz Obliviate. Só clica ali e de repente a cena muda. Muda dos pais, vai para aquela mesa linda onde tem a fotografia da família. E de repente ela começa a sumir. E a ideia é que ela está sendo alguém que está desaparecendo da mente, do coração, das lembranças dos seus próprios pais. E isso para a gente é importante porque a gente tem esse sentimento. Eu tive esse sentimento quando mais jovem, há 10, 15 anos atrás. Na idade de vocês, parece que eu tenho pouco, né? Mas eu tenho muito. Na idade de vocês, eu também tinha esse desejo da Hermione. Falar assim, eu vou orar a Deus, pedindo perdão pelo meu pecado. E amanhã, eu já não peco mais, porque eu vou me esquecer. Como se um toque de mágica fosse possível. Esse desejo latente que a gente tem de se colocar diante do Senhor, pedir perdão por um pecado específico que a gente tem praticado com uma certa frequência, e a gente tem esse desejo de oblivietar o pecado da nossa mente. Não só da mente, mas do coração também. Esse é um desejo nosso. É um anseio que a gente tem de que a gente passe, não mais a desejar o pecado, mas ter outras coisas. Não sei vocês, mas eu tive essa grande dificuldade, tenho ainda essa grande dificuldade de que fechar os meus olhos, Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz nesse dia, e amanhã é novo, vou esquecer. Eu tenho esse desejo. E às vezes, esse nosso desejo por algo ser esquecido, ele não é totalmente bíblico, no sentido que
Não que você deva relembrar sempre do seu pecado, desejar sempre o seu pecado, mas é que a palavra de Deus ela nos dá um outro direcionamento quanto ao pecado. Não é somente de tentar esquecer. Mas Pedro, em 1 Pedro, eu fiquei muito feliz que os dois pastores, quando vieram anteriormente, comentaram sobre Pedro. Na verdade, eu desejei que eles não chegassem no meu capítulo, senão ia acabar com o que eu ia falar. Mas no capítulo 4, eu peço que vocês possam abrir a Bíblia de vocês, 1 Pedro, capítulo 4. Ao invés de a gente tentar, como um passe de mágicas, orar e retirar da nossa mente aquele pecado, ou desejo pelo pecado, o apóstolo Pedro ele vai nos ensinar que nós devemos nos armar. Armar a nossa mente. Armar com um pensamento. Ao invés de você tentar oblivetar a sua mente dos pecados, você deve se armar com um pensamento. E a minha ideia com vocês aqui, nesse pequeno momento, é fazer com que vocês possam ter essa ideia de que como o louvor ele é importante como imagem para a gente. Como a imagem daquilo que a gente canta é importante. E em 1 Pedro, vocês abriram comigo, eu vou ler verso 1 e 2. A palavra diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. E eu vou usar esse texto, de uma certa forma, como pretexto, mas sem tentar macular o texto, que é o que nós fazemos como pessoas que amam a teologia reformada, que amam as doutrinas da graça. A gente sempre tenta olhar o texto no seu contexto e não manipular o texto para usar como pretexto. Não é verdade? É verdade? Ok, então tá. Então estou usando o texto aqui sem mostrar o seu contexto completo. Mas Pedro ele nos dá uma dica muito importante. Vocês devem armar a sua mente de algo que aconteceu. Vocês devem ter em sua mente aquele que sofreu na carne. E é importante para a gente que a palavra pensamento aqui, eu vou usar dos dots de quem gosta de pesquisar no Google a palavra no grego. Né? Se você é um seminarista, você deve fazer aquele famoso movimento no Google. O que significa a palavra X? Né? E aí você fala, nossa, agora eu fiz minha exegese, está tudo certo, vai ser muito bom. E pensamento aqui, essa enóia ou enia, dependente de como você vai gostar de pronunciar essa palavra, ela tem referência àquilo que a gente tem de percepção. Qual que é o nosso propósito? Então você deve se armar com o mesmo propósito do Cristo que sofreu. Com o mesmo desejo, com o mesmo pensar, com o mesmo sentir daquele que sofreu na carne, Cristo Jesus. E é interessante que quando a gente deixa de usar essa enóia ou enia, quando a gente começa então a perceber que isso é algo de mudança no nosso coração, quando a gente muda essa percepção, quando a gente muda esse propósito, a gente começa a ter a gente começa a se arrepender ou deixar de ter aquele propósito, deixar de ter aquele sentimento, deixar de ter aquele desejo. Então, o pensamento que é enoia ou enóia, nós devemos ter, igual a de Cristo. Para que então nós possamos realmente ter essa metanoia, esse arrependimento, esse arrepender-se. E a gente tem que ter isso de Cristo. Tenha a mesma enóia de Cristo. Tenha o mesmo desejo, o mesmo propósito daquele que sofreu na carne. E aí eu quero trazer para vocês a questão da imagem. Ainda bem que eu tenho muito tempo, então beleza. Essa imagem de 1 Pedro, ela para a gente é muito importante, porque a luta do pecado é justamente isso. Pedro está nos dizendo que quando vocês estiverem diante do pecado, ou quando vocês perceberem que estão caminhando em direção a algo que não é bíblico, algo que não vai te fazer bem espiritualmente, você deve ter em sua mente a imagem do Cristo que padeceu na carne. Para que então nós possamos viver não mais segundo os nossos desejos, é o que vai dizer o verso 2. A vida que nos resta nesta vida, a vida que nós temos ainda para viver, ela não deve ser vivida segundo os nossos próprios desejos. Nós devemos ter a mesma enóia de Cristo. Nós devemos ter metanoia. É isso que nós precisamos. E ao mesmo tempo, como é que eu chego então no louvor? Como é que eu falo sobre o louvor? E esse é o outro ponto, né? Usamos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O momento mais emblemático
também da morte de um grande profeta, de um grande homem do Senhor, Moisés, capítulo 31 e 32. Moisés está cansado. E é o que acontece, que Moisés vai falar: povo, eu estou cansado, tenho 120 anos, eu vou morrer, mas vocês são pessoas que vão se esquecer. E o Senhor falou comigo, aliás, o tema principal dessa mensagem, o Vini teve que mudar junto comigo, né, eu posso falar, era: vai lá, Moisés, escreve um hino. Esse era o nome. Vai lá, Moisés, escreve um hino. Por quê? Porque esse povo vai se esquecer. E o hino é algo didático, o cântico é algo didático. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, esse povo vai se esquecer daquilo que eu fiz por eles. Vocês vão se esquecer. Quando você morrer, Moisés, eles vão se esquecer de tudo. Por isso escreve uma canção. Por isso escreve algo que eles vão se lembrar de forma mais fácil. Escreve algo que vai condená-los. Essa é a realidade. Porque a gente é condenado pelo que a gente canta também. Né? Vocês já ouviram a grande frase que a gente tem o grande número de mentiras é na hora do nosso louvor, né? Porque a gente não consegue viver aquilo que a gente canta. Então vai lá, Moisés, escreve um hino, escreve um cântico. E aí, se vocês puderem abrir comigo em Deuteronômio 31, de 16 a 19, eu já vou me encaminhando para finalizar. A gente vai ler o trecho de 16 a 19 inteiro, porque eu acho que é muito importante. A didática do Senhor, nosso Deus, Jeová, falando com Moisés. Deuteronômio 31, de 16 a 19, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que eu fiz com eles. Nesse dia a minha ira se acenderá contra eles, e eu os abandonarei, e deles esconderei o meu rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão naqueles dias, e eles dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram porque nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o meu rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Aí o Senhor diz a Moisés: escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-los aos filhos de Israel. Ponho este cântico na boca deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Esse é o texto. O Senhor está dizendo: nós precisamos escrever uma canção, um cântico, põe na cabeça deles, põe na boca das crianças, para que eles não venham se esquecer do que aconteceu. Mark Dever, que é os irmãos devem conhecer, pastor, escreve diversos livros, 9 marcas, ele vai colocar aqui o culto. Ele precisa de 5 pontos principais. A gente precisa pregar a palavra, a gente precisa cantar a palavra, a gente precisa orar a palavra, a gente precisa ler a palavra, mas a gente precisa ver também a palavra. A gente precisa ver o evangelho. A sua pregação de domingo, no culto do Senhor, no dia do Senhor, ela precisa pregar o evangelho, ler o evangelho, cantar o evangelho e ver o evangelho. Precisa ser visto por todos. Isso é algo muito importante para nós, porque quando nós temos as duas grandes ordenanças do Senhor, são coisas visíveis. O batismo é algo visível. A ceia do Senhor é algo visível. Representa, são imagens que a gente precisa ter em nossos cultos. E dessa forma geral, Pedro também diz a mesma coisa. Armem-se de uma imagem. Armem-se daquele que sofreu na cruz. Armem-se dessa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo é instruído por Moisés, vocês devem cantar, vocês devem se lembrar daquilo que aconteceu. A imagem do povo passando no êxodo, passando pelo mar, o povo passando de dia e de noite, fumaça, o maná descendo, sem entender nada, tudo isso precisa ser cantado, precisa ser dito, para que eles não venham se esquecer. E a gente, em Pedro, vai dizer a mesma coisa? Vocês não devem se esquecer, vocês devem amar seu pensamento. E aí que entra a questão do nosso louvor, porque apesar do nosso meio gospel hoje ser um meio que deturpou muito as nossas letras e cânticos e hinos, e isso tem crescido muito, ainda assim nós podemos, em momentos difíceis, cantar um cântico novo, anunciar entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, diante do pecado. Eu preciso me lembrar que é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Eu preciso cantar, eu preciso dizer que
que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu estímulo para vocês, irmãos jovens, não é apenas de tentar buscar músicas antigas, por exemplo, do Vencedores, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Vão lá cantar com seus avós ou, né, com seus pais. É bom, vai ser ótimo. E eu quero estimulá-los a fazer isso. Mas eu acho que a gente está chegando num momento, né, com bandas, com irmãos preciosos que têm conseguido trazer evangelho e salmos para a gente. E eu não quero estimulá-los de forma errada, mas estimulá-los a olhar para as canções que possam enaltecer esse evangelho, que possa formar a imagem de Cristo, porque é no momento do pecado, diante do pecado, em que vocês terão essa necessidade. Esse momento de falar, eu estou aqui, se eu der um passo eu peco, se eu continuar aqui eu não sei se eu consigo resistir, e vem no seu coração aquela canção, aquele hino que te faz lembrar da imagem de Cristo na cruz do Calvário. A mensagem do evangelho aos nossos corações. É onde você vai dizer assim que firme está o meu coração. Aí você pode cantar, firme está o meu coração. É antigo, né? Se vocês sabem, vocês cantam, não? Ou mais recente, né? Inútil me será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Porque o Senhor dá a mim enquanto eu durmo. Ou, se você puder, analisar aquilo que você tem cantado. Olhar realmente para o evangelho que tem sido exposto. E eu quero terminar com vocês. Depois vocês podem ler a continuação de 1 Pedro, porque Pedro vai dizer assim que nós não vamos mais viver segundo aquilo que nos resta nessa carne, porque a gente tem nossa mente armada com o pensamento do Cristo crucificado e o seu evangelho. Mas os nossos amigos não entendem isso. Versos 3, 4 e 5 vai dizer sobre isso. Depois vocês anotem aí para ler. Que os meus amigos que andavam comigo já não fazem mais isso. Mas a grande mensagem para vocês, é bom que esse negócio aqui realmente está no tempo limite. Mas a imagem que eu vou trazer para vocês é de um grande pregador, Spurgeon. Vocês devem ter ouvido falar. Vou até esperar ficar mais devagarzinho aqui o tempo. Vai apitar quando eu terminar. Spurgeon foi um grande pregador e vocês conhecem a sua história. Em um desses momentos da história de Spurgeon, ele está indo a uma igreja e testar a acústica da igreja. Se vocês nunca ouviram essa história, ela é importante porque isso me marcou muito. E no momento exato que Spurgeon vai realmente testar a acústica, tem um rapaz trabalhando lá fora. E Spurgeon olha de cima do púlpito e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, o rapaz que estava trabalhando foi tomado de temor, porque ele conseguiu ver esse Cordeiro. Cantem o evangelho. É isso. Vocês estão achando que ele mandou bem, mas ele passou 1 minuto, porque é 15 minutos mais um de jabá. Mas tudo bem, tudo bem. O Daniel. Calma. Deixa eu falar, eu nem comecei ainda. Alguém que tem um iPad ajuda aqui. Aê. Vocês estão ligados? Tá melhorando, graças a Deus. Vamos fazer um teste aí. Quantos de vocês tocam algum instrumento? Levanta a mão. Uau! Quantos de vocês estão no louvor da sua igreja? Levanta a mão. Uau! Quantos de vocês acham que o louvor da sua igreja podia ser melhor? Mente não. Não mente não que eu sei. Não mente não. Eles são da minha igreja, tá? Pergunta errada. Mas pergunta para os pastores: quais são os ministérios que dão mais trabalho na igreja? Que dá mais problema? Que tem mais picuinha? E qual que eles vão responder? O infantil. Porque dá muito trabalho. E depois, o de louvor, o da banda. 9 em 10 pastores recomendam que alguma coisa seja feita com o ministério de louvor da igreja. Mas por que tem tanto problema? Por que tem tanto problema? Talvez porque está faltando espiritualidade em alguns músicos que não ficam durante a pregação. Talvez porque tem inúmeras guerras entre qual é o estilo que me agrada mais.
Ou talvez porque falta sequer parar para pensar o que a Bíblia fala sobre a música da igreja. Você, músico, já estudou isso? Muitas vezes, e pararam meu timer, ótimo, vou ter mais tempo aqui. Muitas vezes, os músicos sabem fazer uma semidiminuta. Sabe fazer uma semidiminuta? Levanta a mão se você sabe fazer. Não, você sabe sim, não vem não. Não sabe fazer uma semidiminuta, sabe fazer uma semidiminuta, mas não sabe uma semidoutrina sobre o culto, sobre a música e o seu papel na igreja. Então vamos aprender? Abra sua Bíblia em Colossenses 3,16. Não tinha que parecer uma palestra, mas lá vamos nós. Já que eu ganhei uns 3 minutos a mais aqui. Se você é músico na igreja, esse versículo você tem que decorar, tá bom? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nosso texto começa falando: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É a mensagem sobre Cristo Jesus. Não é tão necessariamente a palavra que Cristo pronunciou, que sua Bíblia talvez colocou em de vermelho, apesar de que se fosse pintar as palavras de Cristo em vermelho, a Bíblia toda ia ficar vermelha, mas é a mensagem que anuncia e que fala a verdade sobre o Cristo verdadeiro. E essa é uma questão chave. Você sabia que 1 João inteiro foi escrito porque um falso Cristo estava sendo apresentado? E João está escrevendo para manter os seus filhinhos no caminho da verdade? Você sabia que Paulo escreve Colossenses para lidar com deturpações de Cristo Jesus que havia no meio daquele povo? E a forma como ele fala que a palavra de Cristo vai habitar ricamente no povo é através do quê? De louvor, de cântico, de hinos. Agora, que mensagem é essa? Daí vai, em Colossenses mesmo, capítulo 1, versículo 13. O que é provavelmente um hino. Vamos ver um hino possível do primeiro século. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Porque ele aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E agora compara esse hino cristológico de Colossenses com a música que você canta na sua igreja. Primeiro C, para os 3 alvos da música na sua igreja, precisa ser ricamente cristocêntrico. Sabe por quê, amados? Um Cristo genérico, com uma salvação genérica, não tem poder para salvar. Um Cristo genérico, com uma salvação genérica, não desperta as santas afeições que nos levam à santidade. E se você pegar as músicas mais ouvidas do YouTube, eu coloquei lá, YouTube, louvor, por ordem de visualização. Me arrependi um pouquinho. Tem algumas músicas muito interessantes lá.
Algumas músicas que falam que ninguém explica a Deus. Paulo está explicando a Cristo aqui. Algumas outras músicas que louvam a Deus, que falam sobre ser casa de Deus, que falam sobre a ajuda de Deus. E tudo isso talvez tenha o seu lugar, mas se você pegar as top 5 músicas de louvores que estão no YouTube, nenhuma fala da cruz. Nenhuma apresenta um Cristo robusto com uma salvação graciosa. Para pensar. Se um muçulmano entrasse na sua igreja, ele começasse a ouvir músicas, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e ele pensasse que Senhor é Alá, talvez não tivesse problema. E esse não é um bom exemplo, porque essa música fala sobre Cristo depois. Mas muitas vezes as músicas que nós tocamos em nossas igrejas vão falar sobre como Deus é nossa fortaleza, Ele é. Como nós podemos lançar nossas preocupações no Senhor, e nós podemos. Mas não trazem o fundamento que nos dá a certeza de que Deus é por nós, que é Cristo Jesus. Porque se as pessoas assumem que Deus é por elas, sem Cristo Jesus, elas vão enganadas para o inferno. Primeiro C, amados, para o seu louvor, para a banda da sua igreja, para a música na sua igreja, precisa ser profundamente cristocêntrico. Então, veja as músicas do último mês na sua igreja. Se você faz parte da banda, olha as músicas que você escolheu. Cristo e a sua salvação estão ricamente lá. Eles fazem morada rica, habitam de forma plena nas letras que são cantadas. Por que precisa estar lá? Segundo C, para o seu ministério de louvor. Porque a música na igreja precisa ser construtiva ou edificante. A música precisa ser construtiva, porque Paulo fala que através de cantar, de louvar, nós vamos instruir e aconselhar. Talvez você fique com medo de usar esse microfone e vir aqui em cima ensinar. Talvez você pense, nossa, eu aconselhando alguém. Mas a Bíblia fala que toda vez que você canta a verdade da palavra de Cristo, você está ensinando e você está aconselhando a igreja. Então as nossas letras precisam ser fonte de edificação. Precisam ajudar a construir a igreja. Precisam elevar o nível teológico e de fé da igreja. As pessoas que ouvem a letra cantada no bom ritmo e na boa melodia têm que ser levadas a colocarem mais da fé em Cristo Jesus. E saberem mais desse Deus maravilhoso. Ou seja, pegando aquela música nova de exemplo, talvez você precise definir algumas coisas. Talvez você precise definir quem Deus é e explicar quem Cristo é e explicar a salvação de Cristo Jesus, porque isso traz edificação. E é por isso que a gente precisa, às vezes, talvez, complementar a nossa teologia de culto, como nós temos visto, porque nós temos pensado muitas vezes que o culto é aquilo lá que eu faço para o Senhor. E se você pegar os Salmos, pegar o Antigo Testamento, essa é de fato a ênfase de nós trazendo como resposta a ação salvadora de Deus, louvores e glórias a Deus. E essa ênfase é verdade do Novo Testamento, mas essa não é a ênfase do Novo Testamento quando fala sobre o culto congregacional. David Peterson, no livro Teologia Bíblica da Adoração, um ótimo livro para você ler se você está na área da música, ele fala o seguinte: o ministério de oração ou de louvor dirigido a Deus e a ideia de edificação estão intimamente associados no Novo Testamento. Até mesmo salmos, hinos e cânticos espirituais que são expressados de fé e gratidão a Deus devem ser entendidos simultaneamente como meios de ensino e mútua admoestação. Ou seja, a música, um dos alvos da sua música, um dos alvos da lista que você seleciona, um dos alvos da forma como você toca, é para que a igreja edifique a si mesmo cantando. As pessoas têm que sair mais encorajadas, mais edificadas, sabendo um pouco mais de quem Cristo é.
E é isso que Paulo faz nesse hino cristológico. Ele mostra a glória e as definições desse Cristo contra falsos cristos daquela época. Então, aqui tem mais um desafio para você. A música da sua igreja mexe somente com as emoções ou mexe com o afeto? As emoções, nessa definição que estou trazendo, são aquela resposta emotiva que não está associado com uma fé sólida. Os afetos são aqueles que entram pela nossa mente com verdades sólidas, tocam o nosso coração e respondem, reverberam em amor a Cristo Jesus. Veja as músicas que você está escolhendo. Infelizmente, se você comparar os hinários com as músicas atuais, as músicas atuais são pobres. São repetitivas. Elas não precisavam ser. Com uma única linha melódica, você conseguiria colocar mais letras lá. Mas às vezes é preguiça de vocês que cantam e do compositor. O último C, para o louvor, para a banda e música da sua igreja, precisa ser congregacional. Existe um voz, existe um mutuamente aqui. Músico, você já achou aquele versículo no Novo Testamento que fala, tocai ao Senhor? Você sabe onde está? Tocai piano ao Senhor. Entoai com guitarras. Não tem um versículo no Novo Testamento que nos manda tocar no culto. E eu não estou falando que isso significa que a gente tem que fazer só vozes. Mas o que significa é o seguinte, que o principal no culto não é você tocando. O principal no culto é a igreja cantando um para outro e se edificando mutuamente. Isso tem coisas práticas. Por exemplo, dá para ouvir as vozes da igreja no seu culto? Ou dá para ouvir só a bateria e a guitarra? O baixo nunca dá para ouvir, coitado deles. O teclado às vezes, quando é só ele, depois some também. Se não dá para ouvir as vozes da igreja, você acha que isso é encorajador ou desencorajador para a igreja? Cantar. Ou ainda, né? Apaga as luzes, coloca a luz só na banda. Ótimo, está mostrando o que importa agora. As vozes devem ser ouvidas e ressoando, porque esse é o mandamento. Os instrumentos vêm como um apoio para trazer essas vozes ainda mais forte. Então, uma das coisas que nós fazemos no louvor da nossa igreja, que precisa melhorar, mas que nós insistimos em fazer, é sempre trazer uma das estrofes ou um dos refrões à capela. Força a igreja a cantar. Agora, coloca no pico, né? Senão a pessoa vai cantar Rude Cruz. Não. Quando for o ápice, você deixa as vozes cantar para encorajar um ao outro. Isso define também o tom que você escolhe. Se o tom da música está lá em cima e só o tenor consegue cansar, e o resto da igreja? Ou se está lá embaixo e só os contraltos conseguem cantar, e a igreja? Existem lugares para cantar alto, não é no culto da sua igreja. Existem lugares para cantar baixo, não é no culto da sua igreja. O culto da sua igreja é aquele tom onde a igreja como um todo consegue cantar com apropriadamente. E mais um quarto C, inesperado, porque eu ganhei tempo extra, comunitário. E eu quero trazer um outro tom para esse comunitário. Eu quero trazer a ideia de que ele precisa ser intergeracional. Quem gosta de C.S. Lewis aqui? Quem gosta de Agostinho? Vocês leem Agostinho e gostam, mas vocês não cantam um hino dos primeiros séculos. Pega, por exemplo, o hino O Fronte Ensanguentada. Quem conhece? Tá aqui bastante. O hino é um hino latino por volta do século 13 e 14, com uma melodia do século 17 e uma harmonia por Bach. Tá? Bach fez a harmonia desse hino.
E olha a letra que esse hino traz. Estás tão carregado, falando de Cristo, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Eu venho a ti tremente, mereço a punição, mas olhas-me clemente, com santa compaixão. Cristocêntrico, construtivo, congregacional, comunitário. Deus abençoe o canto da sua igreja. Gente, vocês viram que o Vinícius apresentou todo mundo, né? Ah, é do seminário Martin Bucer, não sei o que. E ele é da Purples. Tipo assim, quero me apresentar melhor para vocês. Sou Júlio Filho, sou lá de Limeira. Sou vocalista também, compositor da Purples. Sou seminarista do Seminário Teológico Servo de Cristo. Tem alguém de Servo de Cristo aqui? Ninguém. Tudo bem. Mas existe, tá? Prometo que existe. Estou muito feliz de compartilhar com vocês uma parte um pouquinho mais técnica do que o Vini acabou de compartilhar com vocês sobre a música na igreja. Vocês estão vendo aí que eu... Gente, muito chique. Isso aqui tem até meu nome aqui no negócio. Não estou acostumado com isso. Dicas para composição de música na igreja. Ele começou perguntando para vocês quem trabalha com música na igreja, quem toca, quem canta. Quem já compôs aqui? Quero saber. Tem bastante gente. Bastante gente. É muito importante... Se você entende que seu chamado é servir a igreja com música, servir a igreja, e digo assim, a igreja congregação, é muito importante que você entenda a concepção da música para a igreja, que é um dos Cs que o Vini colocou aqui, que é o C do congregacional. A música para a igreja, ela é uma música congregacional, que por definição, ela é uma música para a congregação, é para ser cantada junto com todo mundo, é uma música para, ela é constituída a serviço da igreja. Então, o que eu quero com esse pequeno talk aqui, de alguns minutos, definir com vocês o que é a música congregacional, treinar vocês a identificar essa música congregacional e talvez, aos que já compõem, né, te dar algumas dicas, o pouco que eu tenho aprendido na estrada, tenho aprendido pela graça do Senhor a construir novas músicas congregacionais, tá? Então, como eu falei, a música congregacional, ela é feita para ser cantada em conjunto. E quando a gente fala de composição, né, de construção musical, a gente sempre divide a música em dois aspectos. Ela é dividida em sonoridade e dividida em letra. Se a sonoridade da música é importante, a letra também é. Mas as duas coisas são muito importantes quando a gente está servindo ao outro. Eu vou começar falando sobre sonoridade, então anote aí, porque essas coisas são importantes para você que já compõe ou deseja começar a compor, tá bom? Uma pergunta simples para vocês sobre sonoridade musical. Existe ritmo musical que é pecado? Existe? Funk gospel é pecado? É pecado. O sertanejo gospel é pecado? O que acontece é o seguinte, a igreja, né, a gente procura cantar canções, né, que culturalmente não evocam outras situações. Então, o que acontece? Por que o funk em si não é pecado? É que culturalmente no Brasil o funk vai evocar, ele vai nos levar a lugares, momentos, pessoas, imagens, fazendo coisas que não devem. Né? O sertanejo, ambientes diferentes. Então, a música em si, gente, pelo amor de Deus, eu li o livro do Jonas Madureira lá, que abriu muito minha cabeça sobre isso. Não existe uma parte da criação que é errada, que é pecado, tudo é de Deus, né? É apenas o pecado que corrompeu essas coisas e transformou, né, culturalmente isso em, né, coisas que evocam outras coisas. Então, nunca se esqueça disso. Porém, na igreja é importante que você use e abuse, né, de ritmos que são populares, mais conhecidos como ritmo pop, né? É por isso que a discografia dos últimos 30 anos da igreja, né, e eu estou ainda falando até 40 anos, porque eu também estou colocando os anos 80 junto, o pop foi muito explorado. Por quê? Porque o pop é o que as pessoas estão acostumadas a assimilar. Isso é a segunda coisa. A música congregacional precisa ser muito bem assimilada pela igreja. Ela precisa ser intuitiva na sua melodia.
ela precisa talvez ter menos acordes. Então isso é uma coisa muito importante. Esse pessoal mostra as músicas pra gente. Nossa, mas os acordes, sei que lá, como é que... Aí a gente, aquele monte de acorde. Gente, calma, simplifica, tá tudo bem. Você não precisa fazer aquele monte de coisa. Uma vez um menino da minha igreja, inclusive ele trabalha na orquestra, né? Aí ele veio e falou assim, nossa, mas vocês podiam fazer umas músicas mais complexas, né? Sei que, não, uma coisa mais requintada. Eu falei pra ele assim, você sabe que a gente não faz música mais requintada? Ele falou, por quê? Eu falei, quer saber por quê? Eu falei, por quê? Eu não sei tocar. E eu tenho certeza que a igreja também não vai saber tocar, não vai saber nem chegar nas notas, aquela diminuta, aquela coisa toda. Eu acho que eu nem sei fazer, viu? Eu sou um péssimo músico para vocês terem uma ideia. Eu faço realmente o básico para poder servir a igreja com um instrumento melódico na mão. Meu negócio é realmente conduzir o pessoal. Mas o negócio é o seguinte, se a música precisa servir a igreja, ela precisa servir ao todo da igreja. Não estou encorajando vocês a fazer músicas medíocres, tá bom? Mas eu estou dizendo para você simplificar, porque às vezes você quer fazer aquela coisa tão rebuscada e tão incrível, e as pessoas não vão ser alcançadas, as pessoas não vão ser servidas, tá bom? Letra, vamos para a letra, meu tempo está acabando. A letra das músicas congregacionais, elas precisam, né, e o Vini também falou sobre isso, elas precisam falar sobre verdades do evangelho, elas precisam falar sobre verdades bíblicas. As músicas precisam ser bíblicas e cristocêntricas. É muito importante você entender que as músicas que você constrói para a sua igreja, elas precisam expressar verdades coletivas da nossa igreja. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita música que a gente escuta que é restitui, eu quero de volta o que é meu. Às vezes é uma coisa assim, nem essa questão aí de restitui. Mas são orações que são pessoais. São experiências pessoais que às vezes sobrenaturais, que às vezes podem acontecer, talvez possam. Mas será que elas fazem parte do coletivo da igreja? Será que ela vai fazer sentido para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o velhinho? Será que ela vai fazer sentido para toda a igreja brasileira? Entendeu? Então é muito importante que a gente se lembre que as verdades coletivas elas estão só aqui. Talvez Deus manifeste de outras formas para você, mas se você saiu daqui, meu irmão, talvez isso aqui não seja útil para toda a igreja. Então lembre-se disso quando você estiver escrevendo a música para a igreja. Lembre-se sempre de pôr um tema na sua música. Às vezes a gente começa a escrever, né? Eu lembro das minhas composições lá com 10, 11 anos. Deus é o meu Senhor e na cruz me salvou. Sou o cordeirinho, aquela coisa, né? Não tem um tema, né? Não tem um tema a música. Às vezes você se perde na música, você não sabe do que você está falando. Estabeleça um tema. Um jeito muito bom é você se basear nos salmos. Os salmos são músicas ou né, momentos ali, todos com temas muito específicos. Né? Tem salmos de confissão, tem salmos de aproximação com Deus. Então, na verdade, você precisa estabelecer um tema para a oração que vai ser cantada ali. Tá bom? Muitas vezes você dê uma olhada, né, nas canções que você já escreveu para ver se elas estão sendo orações específicas ou se elas só estão sendo um amontoado de jargões gospel que a gente põe junto e às vezes musica ali. Tá bom? O que mais? Metáforas, poesia. Isso é muito importante porque quando a gente fala de compositores cristãos, a gente tem uma parte dos compositores que vão para uma linha um pouco mais poética, uma linha mais metafórica, uma linha um pouco mais não tangível. E isso é muito legal, né? Porque a música realmente é uma arte, ela precisa ser explorada. Mas quando a gente serve uma igreja, a gente não consegue colocar a música que tem aquele que o pessoal chama que é uma pequena armadilha gospel, né? A pessoa vai escutar a música falando do céu, do horizonte, do azul, do verde, fui salvo sem querer. Sabe? Não vai acontecer isso, gente. A música para a igreja precisa ser literal, tá bom? Então a música precisa ser didática, precisa falar de verdades que as pessoas em todas as idades vão ter facilidade de entender, de compreender o que está sendo cantado. Entendeu? Então, não estou diminuindo a poesia. Eu estou dizendo que no momento de culto, no momento de congregação cantando junto, é importante que todos entendam a mensagem que está sendo cantada. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Legal. Coloca a imagem para mim. Vocês estão vendo uma imagem aí? Faz sentido para vocês isso aí? Isso é uma coisa assim muito simples, que é uma coisa óbvia, mas não tanto, tá? Para vocês entenderem. É que eu precisava... Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem aqui. Ver junto com vocês.
que vocês veem que a estrutura da música para a igreja, ela precisa seguir uma ordem, não porque é receita de bolo, mas porque a gente observa que elas funcionam, né? Então ela tem uma primeira estrofe, ela tem um pré-refrão, um refrão e uma ponte especial lá no final. Eu ia até mostrar para vocês, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas lembre-se que... quer ver? Sou influenciável, gente, desculpa. É só para vocês entenderem o negócio da estrutura. Eu vou usar uma... Você entende que a música ela tem um formato específico e ela precisa seguir esse mesmo formato de acordo com as estrofes que vão passando para que a igreja aprenda a música rápido. Então eu até vou cantar uma música que não é nem brasileira. Ela fala assim, ó. No início eras a palavra, assim, altíssimo. Entendeu? Cristo em si. E como que é a segunda parte? Desceu o céu. Vocês entendem que tem um formato que mesmo que a letra troque, o formato é sempre igual? Por isso que eu coloco os formatos para vocês. Você está construindo uma música, não inventa várias coisas no mesmo momento da música. A estrofe sempre tem que ter a cara da estrofe, a mesma concepção para que a igreja aprenda melhor. Faz sentido, gente? Eu quis tocar aqui, escolher uma música qualquer. Mas é importante para vocês entenderem por que eu coloquei quadradinho, losango, a bola. Porque precisa ser igual, entendeu? Para você conceber a sua música, tá? Outra coisa que é legal de você perceber, que é uma coisa assim que eu até inventei. Mas músicas que têm dobradiças. Vocês já ouviram falar em música que tem dobradiça? Uma dobradiça muito boa, que é de alguém que é uma referência minha, é de uma música que fala assim, ó. Nas noites mais sombrias, na solidão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão dessa dobradiça. É uma coisa que se repete em toda a música. E você vai encontrar isso em vários momentos da música. E a igreja ela escutou isso na primeira vez. Na última vez que estiver cantando, ela já vai saber. Tua graça me basta. Ontem vocês escutaram essa música aqui, ó. Que ela fala assim, ó. Sem Deus andávamos sujo caminho. Aí a segunda estrofe começa assim, ó. Sem Deus o curso do mundo seguiu. O refrão começa. Mas Deus. Então você sempre vai encontrar um mais Deus, sem Deus, porque é um jeito muito interessante de você voltar à memória de quem está aprendendo a música. Lembrando sempre que eu acabei de falar, 99% da igreja não é músico. Então as pessoas não têm a facilidade que às vezes você, músico, vai ter de aprender uma nova música, ou de entender, de compreender a didática e a dinâmica de cada música. Estou acabando, gente. Por que é muito importante? Agora eu quero encorajar realmente vocês a comporem. Você que não levantou a mão, por que é importante a gente compor? Né? Primeiro porque é muito importante a gente expandir o repertório nacional. É muito importante a igreja, né, utilizar do repertório do Brasil. Porque a gente até coloquei uma música aqui que é versão. Por quê? Por que não está aparecendo essas músicas brasileiras? Né? A gente tem um monte de opção e essas músicas simplesmente não emplacam, né? Entre aspas, assim. Por quê? Primeiro porque a gente que é reformado, me incluo, a gente acaba sendo um pouco preguiçoso para procurar coisa nova. A gente é naturalmente crítico, isso é muito bom da gente ser, mas é muito importante a gente abrir e procurar coisas novas, procurar coisas nacionais, e se não encontrarmos, vamos produzir, tá bom? Então eu encorajo vocês que levantaram a mão e vocês que não levantaram, produzam música. Sirvam a igreja com a música. E a segunda coisa, repertório local. Isso é um privilégio que a nossa igreja, né, Grace, já tem há alguns anos, que é desfrutar de um repertório local, orações que a própria igreja, com temas específicos que a igreja está trabalhando, consegue cantar junto. Então,
use as músicas suas, porque elas nasceram ali, na sua igreja, tá? Isso é muito importante. Repertório local é uma das maiores riquezas que a gente pode ter. Gente, eu acho que o principal objetivo da música, que é aí sintetizando o que os meninos falaram, de você ver Deus na hora que você canta, como o Marcílio falou, como o Vini falou, a música também nos ensinar, né, a entender o Evangelho, a nos armar com ele, e principalmente a música congregacional, ela ensina a igreja a orar. Então não se esqueça disso, de que as músicas, né, verticais, as que falam com o Senhor e as que unem a voz da igreja, elas nos ensinam a congregar e a orar, né? Então lembre-se disso, tá? Eu vou terminar com um salmo. Vou pegar minha Bíblia aqui, como faziam os astecas. Salmo 150, e que isso ecoe no seu coração. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. E o mais importante, que você guarde isso no seu coração, né, para produzir e servir a igreja. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mais uma vez, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Obrigado, Júlio. Tudo bem aí, pessoal? Hora da realidade de se impor, né? Falaram as estrelas aí, falando sobre música, os artistas. Agora é hora da favela. Vamos voltar pro chão de igreja. Nada melhor do que voltar para a realidade com uma música popular e ruim, né? Então vamos falar de coisa boa. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olhinho, que vê. Vou ousar cantar depois que o Júlio cantou aqui para vocês, né? De jeito nenhum. Mas essa música é uma música muito conhecida, não é? É uma música popular. Mas é uma música ruim. Te ensina essa música para as nossas crianças, né? Sem dó nem piedade nos ministérios infantis, Brasil afora. E talvez até em outros países aí, né? Já que a gente está colocando a nossa cara brasileira. E os países de fala portuguesa, eles compram também a nossa cultura. Mas ela é ruim por quê? Porque ela trata justamente daquele ponto que o Rafael Belo tratou ontem para a gente, que é do paganismo do certo pelo certo. E se você não viu a mensagem do Rafael Belo ontem, é um decreto para todo participante da Fiel Jovens assistir aquela mensagem. A gente não deve fazer o certo pelo certo, porque isso é paganismo. A gente faz o certo para a glória de Deus. E essa música, de certa forma, ensina isso, porque ela diz assim, Deus está vendo o que você está fazendo. Mas e se Deus não estivesse vendo? Aí eu posso fazer o que eu quiser? Não, não é assim que as coisas funcionam, né? A gente aprende que não é assim que as coisas funcionam. Nós devemos fazer as coisas porque Deus é belo. A lei de Deus é melhor do que o pecado. Deus é mais sublime, mais pleno, mais supremo do que qualquer outro prazer que nós possamos ter. Mas qual que é a nossa tendência quando nós entendemos essa verdadeira realidade da obediência? É pegar essa música então e jogar fora, né? Nunca mais eu quero ouvir falar sobre o cuidado que os meus olhos devem ter. E esse é o perigo que eu quero chamar a sua atenção nessa tarde. Porque você precisa tomar esse cuidado. O cuidado de tomar cuidado. O cuidado de tomar cuidado. Você lembra de Romanos capítulo 8? É um dos capítulos mais belos da Escritura, que fala da nossa segurança em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começa o capítulo dizendo o quê?
Agora, pois, já não há mais condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina dizendo o quê? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uau! Isso é maravilhoso. Você está completamente seguro em Cristo. Completamente, não há mais condenação para você. Mas é interessante, porque no verso 13 desse capítulo, o apóstolo Paulo vai fazer um chamado aos romanos, que é o quê? Se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Opa, peraí, dá uma bugada aqui. Porque Paulo está falando da segurança, não há condenação, mas ele está me chamando a mortificar meus pecados? Exatamente. Sendo você salvo, regenerado, tendo o seu coração de pedra removido e tendo um coração de carne implantado em você, você deve mortificar a sua carne. E mortificar a carne, mortificar os pecados, tem duas realidades. Tem duas realidades. A primeira realidade é essa, de que para você mortificar um pecado, você precisa ser crente. É algo que você faz porque você estava morto e hoje você tem vida. Deus te deu vida. Se você não for um crente regenerado, alguém que teve o seu coração circuncidado, é impossível para você mortificar pecado. Isso aí é autoajuda, é teologia coach, mas não vai ser mortificação de pecado. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro isso aos Gálatas, porque eles estavam achando que poderiam incrementar a sua vida espiritual por si mesmos. Não, a gente creu no evangelho lá, e agora a gente vai incrementar a nossa vida espiritual baseado em nossas forças. E aí Paulo fala o que para eles em Gálatas 3? Vocês são assim tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vocês acham que agora vocês vão fazer isso pelas suas próprias forças? De jeito nenhum. É pelo Espírito. E é o que ele fala em Romanos 8, verso 13. Se pelo Espírito mortificardes a carne, certamente vivereis. Então nós somos chamados a mortificar pecado. E para mortificar pecado você precisa ter nascido de novo. Nascido da água e do Espírito. Mas há um segundo aspecto na mortificação do pecado, que normalmente nós temos a tendência, como reformados, de negligenciar esse segundo aspecto, que é evidente nas Escrituras, que é o aspecto da diligência, o aspecto do empenho. Não é isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda epístola? Ele vai dizer no capítulo 1, Deus nos deu tudo o que necessitamos para fazer boas obras, para viver de acordo com o seu chamado. E aí no verso 5 do primeiro capítulo de 2 Pedro, ele vai dizer assim, por isso mesmo, vocês então reúnam toda a vossa diligência. Reúnam toda a vossa diligência para viver de acordo com o que foi feito no coração de vocês. Mas aí a gente buga, né? Porque a gente fica, ué, mas como assim? Deus que faz e eu tenho que ser diligente? Fica igual o Chaves travado. Putz, referência de velho. Vocês nem vê Chaves, né? Fica todo bugado, todo travado. Porque a gente não entende isso. Mas a soberania de Deus é a nossa responsabilidade. Tal. E a gente fica então travado no paradoxo filosófico, e a gente esquece de simplesmente obedecer o que a palavra deixou muito claro para a gente. E Deus regenerou a gente, e agora a gente deve reunir toda a nossa diligência para sermos santos, porque Deus é santo. Deus é santo. E aí tem mais um aspecto, então, que a gente precisa considerar. Nós somos chamados a mortificar pecado. Se nós somos chamados a mortificar pecado porque fomos regenerados e porque temos de ser diligentes na mortificação do pecado, há um aspecto que nós precisamos empenhar toda a nossa diligência, que é
O aspecto de reconhecer e evitar o quê? Reconhecer e evitar o quê? Vamos, alguém, por favor, fala uma palavra. Se nós temos de mortificar pecado, porque fomos regenerados e porque temos de ter diligência na mortificação. Então nós precisamos evitar o quê? O quê? O pecado? O mal? Sim, mas uma coisa anterior a isso. A tentação. A tentação. Meus irmãos, o puritano John Owen escreveu um livro sobre pecado, sobre mortificação do pecado e sobre tentação. E ele diz algo que é muito interessante. Que muitas vezes a pessoa, ela odeia o seu pecado. Ela odeia. E ela se arrepende do seu pecado. Mas ela não vai vencer aquele pecado enquanto ela não entender a tentação que a leva a cair naquele pecado. Você precisa estar atento a isso. E você precisa ser diligente quanto à tentação. O apóstolo Paulo diz isso aos Gálatas mesmos, no capítulo 6. Quando ele diz assim: se alguém dentre vocês cair ou for achado em alguma falta, vocês que sois espirituais vão restaurá-lo. E cuidem para que o quê? Para que vocês também não caiam em tentação. É um chamado do Paulo para que eles não caiam em tentação. E é um chamado de quem mais para que a gente não caia em tentação? Do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus chamou você a ser diligente no vigiar e no orar. Tem água para nós aqui não, né? Só para os high grades, né? Tá certo. Vigiar e orar, ser diligente nisso. Então você precisa estar atento a isso. Você precisa ser diligente no cuidado com aquilo que te tenta. E é isso então que eu estou chamando a sua atenção nessa tarde. Cuidado com aquilo que tenta você. Cuidado com aquilo que tenta você. E aí eu quero ser mais específico nesse cuidado. Porque você precisa tomar cuidado com o quê? Para não flertar com o pecado. Essa é a primeira coisa aí, então. O primeiro cuidado que você precisa ter para vencer o pecado, para mortificar o pecado, vencer a tentação, é não flertar com o pecado. Não sou eu não, né? Ok. Não flerte com o pecado. John Owen vai dizer no seu livro sobre mortificação, ele vai dizer o seguinte: aquele que se atreve a flertar com situações de pecado, certamente se atreverá a pecar. Aquele que se atreve a flertar com situações de pecado, certamente se atreverá a pecar. E nisso você precisa conhecer os seus pecados e aquilo que leva você a pecar, então. Se você já está tão engolido pela pornografia, que você não pode ver nenhuma pintura renascentista que tem um anjinho peladinho lá, você já fica maluco, então você precisa fugir dessa situação. Você não pode achar que não tem problema eu ver essa série aqui, Game of Thrones, isso aqui dá nada para mim não. Não, vai dar muito ruim para você. Vai dar muito mal. Não flerte com isso. Não ache que você é mais poderoso. Vai dar mal, vai dar ruim. O pecado é uma draga, é um bicho que não tem saciedade. O pecado não se contenta em você chamar o seu irmão de burro. O pecado vai levar você até matar ele, se você deixar. E se você flertar com ele. Simples assim. Simples assim. Então não flerte com o pecado. Porque aquele que se atreve a flertar com o pecado, certamente se atreverá a pecar. E você precisa conhecer, então, o que te tenta e te leva ao pecado. Outra dica, outro cuidado que você precisa ter. Cuidado com aquilo que está formando a sua mente.
Cuidado com aquilo que está formando a sua mente. Mais uma vez, Paulo, Romanos, agora capítulo 12. O que ele vai dizer lá, né? Vai falar para a gente entregar o nosso corpo como culto racional. E aí vai dizer assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos como? Pela renovação da mente. Ou seja, o mundanismo e a conformação com o século está na mente. E se o que está moldando a sua mente é o mundanismo, então você não vai ser transformado de acordo com o caráter de Deus. E qual que é o perigo aqui? Porque a gente trabalha muito, né? Do the work. Vocês do the work, eu do the work. Vamos lá, trabalhando. Aí você vai descansar. E para descansar, o que você vai fazer? Você vai se entreter um pouquinho. Vou botar uma musiquinha aqui para eu descansar. Um funkzinho. Não é pecado. Vou ver um funk. Isso vai moldar a sua mente. Vai moldar os seus pensamentos. Vai moldar a maneira que você vê o mundo. Estou cansado, trabalhei o dia inteiro, vou botar aqui um filminho para eu ver de streaming, nesse streaming aqui, nessa plataforma, que é muito voltada para as coisas do Senhor, né? Está muito preocupada em formar em mim o caráter de Cristo. Deixa eu assistir esse filme aqui. Nossa, que gostoso. Então, qual que é o meu cuidado aqui que você deve ter? Fique alerta sempre. Mesmo nos seus momentos de descanso, porque esse é o momento que você está vulnerável. E o mundo está querendo formar a sua cabeça. Ele está querendo formar a sua opinião. Tome cuidado com isso. Porque se você é chamado para mortificar pecado, se você é chamado para transformar ou não se conformar com esse século, fazendo isso pela transformação da sua mente, você não pode ser acrítico e simplesmente receber tudo que o mundo está lançando para você, em termos de arte, em termos de música, de filme, de séries, de pinturas e qualquer outro tipo de arte. Eles estão mandando uma mensagem para você e você precisa ficar atento a essa mensagem. Você precisa ficar crítico a essa mensagem. Não seja passivo demais nisso aí. Então, qual o primeiro cuidado? Não flerte com o pecado. Qual o segundo cuidado? Fique alerta, fique atento. Mesmo nos seus momentos de descanso. Não seja tão passivo ao receber, ao consumir arte. Mais um cuidado. Não se isole. E mais do que não se isolar e ter o seu amigo aí da sua idade, não se isole e procure ter modelos e padrões de sabedoria. Procure alguém que seja sábio, procure alguém que seja um modelo de mortificação de pecado. Procure alguém na sua igreja que passou já pelas experiências que você passou. Ache alguém de confiança para te ajudar nesse caminho da mortificação. Eu sou um cara velho, eu não tenho problema nenhum de ser velho. E eu amo ouvir os meus irmãos que são ainda mais velhos que eu. Porque eles conseguem lidar com os dramas que eu dou hoje, né, com a minha idade. E vocês precisam de gente como eu e gente mais velha do que eu para ajudar a lidar com os dramas que vocês vivem hoje. É isso aí. Troca.